Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acharam? Diz assim o texto: E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Essa santa mão de Jesus. Capítulo número 1 de Lucas, versículo de número 5. O texto vai dizer que havia um rei chamado Herodes. Esse rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, diz a história que esse Herodes era filho de Antípatro. A história vai falar que no ano de 72 a.C., esse homem chamado Herodes nasce. Sua família já tinha um certo domínio sobre uma parte. Diz a Bíblia e a história que Herodes consegue assentar-se na cadeira. Segundo o historiador Flávio José vai dizer, ele paga para conseguir uma vaga na cadeira. Herodes é aquele tipo de pessoa que faz tudo por conta de uma posição. Paga. A história diz que ele mandou matar seus filhos, mandou matar algumas de suas mulheres com medo de perder a sua cadeira. E não lembra quando Jesus nasce, quando os 3 magos, ou reis magos, chegam diante de Herodes, ele vai dizer: aonde está esse que é rei dos judeus? E que ele manda fazer? Matar todas as crianças, sexo masculino até 2 anos de idade, tudo por conta de uma cadeira. Porque tem gente que é apegado à posição. A posição da terra te mantém na terra, mas quando o céu te posiciona, ele te direciona o caminho do céu. A Bíblia diz que esse Herodes era rei da Judéia. Lembra que eu disse que ele havia mandado matar todas as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade? Alguns vão dizer que 3 crianças conseguem escapar. Primeiro é Jesus, que foge para o Egito. O anjo diz para Maria: Maria, depressa, levanta, pega teu esposo, pega teu filho, vai para o Egito, porque Herodes mandou matar a todos. O segundo é João Batista, primo de Jesus. E o terceiro é aquele que estava debaixo da figueira, que depois vem tornar-se discípulo de Jesus, o apóstolo Natanael. A Bíblia diz que agora, quando Zacarias, quem é Zacarias? Zacarias é sacerdote, estava exercendo a sua função. A Bíblia diz que ele era casado com Isabel, lembrando que Zacarias significa aquele que Deus se lembrou. Mas o texto está dizendo que Zacarias já era de idade, mas em nenhum momento a idade que Zacarias tinha atrapalhou ele de fazer a obra de Deus. A irmã disse muito bem: quando você tem força para fazer, faça para o Senhor. A Bíblia diz que, além de tudo isso, a sua esposa também era de idade. E para complicar mais ainda, ela era estéril. Mas eu começo a olhar para a Bíblia e vejo Deus escolhendo aquilo que não pode ser, para mostrar que Ele tem poder para fazer.
eram velhos, era estéril. E se você olhar o versículo 6, que vai dizer: eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. O que faz o milagre acontecer na vida do crente é a obediência aos preceitos do céu sobre nossa vida. Porque não adianta ter muito, ser muito, se não tem o que é essencial para ter uma vida cristã. O que é, Ezequiel? Não é carteira de crente, não é carteira de pastor, de evangelista, de missionária. Não, é obediência à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que os dois eram justos, irrepreensíveis, juntos diante de Deus. Por que, irmãos? Porque tem mulher que só é crente na igreja, mas em casa tem uma espírita Maria bonita. O que é isso, Ezequiel? Daquela risca-faca, quer bater no marido, quer gritar com os filhos, chega lá em casa, quer mostrar uma santidade, quer mostrar uma coisa que não é, quer mostrar uma coisa que não é, grita com o marido, briga com o esposo, faz ele ter uma vida, oh glória, e Deus está dizendo, é juntos e irrepreensivelmente, precisam ser ambos justos diante do Senhor. Mesma coisa é o marido, precisa ser o que é na igreja em casa. Precisamos mudar o nosso comportamento. Tem muito filho desviado, dizendo que não vai para a igreja, porque o pai aparenta ser uma coisa na igreja, mas em casa e na igreja é anjo, mas em casa é o diabo. Deixa eu dizer que os dois eram justos irrepreensivelmente diante de Deus. O texto vai dizer que os dois não tinham filhos, porque ambos eram alcançados em idade e Isabel era estéril. A Bíblia vai dizer que o mesmo anjo que visita Maria sendo virgem é o mesmo anjo que visita Isabel sendo estéril, porque para Deus nada é impossível. E o que me deixa abismado nesse versículo é que Zacarias fazia sem ter. Tem gente querendo fazer tempo, glória. Tem gente esperando ter para fazer. Tem gente aguardando descer a bênção do céu para executar o que Deus está mandando. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você: faça sem ter, porque quando você faz, Deus vai chegar na tua vida. Só você receber, vai ficar sem receber. Só você ter, vai ficar sem ter. O texto vai dizer que quando ele foi, por sorte, sorteado para fazer e exercer a sua função, o texto diz que quando Zacarias adentra pelo templo, o anjo está no altar aguardando Zacarias chegar. Deus está dizendo para você nessa manhã: enquanto você exerce o que Deus mandou você exercer, no meio do caminho o anjo vai te surpreender, dizendo: ô glória, você está fazendo, o céu está vindo e a recompensa chega para a tua vida. Zacarias, quando se depara, ô glória, Zacarias, quando se depara com o anjo do Senhor, glória, Zacarias vai tomar um susto. Por quê? Porque quando você menos esperar, Deus vai realizar aquilo que você precisa. Não porque você é bom, mas porque você está exercendo o que Deus tem colocado no seu coração. Está na hora de mudar, irmãos. Está na hora de mudar o jeito de fazer as coisas. Tem gente que está que nem aquela multidão. Enquanto Jesus multiplicava pão e peixe, todo mundo Jesus para cá, Jesus para lá. Mas quando a palavra endureceu, cada um pegou o que tinha e foi embora. Eita glória! Deus não está procurando um crente interesseiro. Deus está procurando